E o preparo de amostra? Como ele deve ser feito? Né? Então, você conhecendo as moléculas, conhecendo as matrizes, conhecendo toda essa parte, é importante a gente ter essas ideias. Como que a gente pode fazer o preparo dessas amostras? A gente pode fazer esse preparo da amostra, por exemplo, através de diluição, né? Por exemplo, simplesmente diluir aquela amostra num solvente. Tá? A gente pode fazer uma extração líquido-líquido. Então, pegar, por exemplo, uma amostra que está meio aquoso, adicionar um solvente orgânico, menos polar, e aí fazer uma agitação, separação de fases, e aí a extração líquido-líquido. A gente pode usar metanol, a gente pode usar acetonitrila, nós podemos usar perclorato, acetato de etila, hexano, cloroformo de cloro, ácidos e bases para neutralizar alguma molécula iônica, para fazer com que ela fique mais solúvel, ou na água, ou no solvente orgânico. Podemos utilizar também extração em fase sólida, né, que são coluninhas que têm um recheio, que pode ser polar, pode ser apolar. Tá? Então, e aí você poder particionar, né, sua amostra e deixar com a parte com analito separado da matriz. Né? Pode ter cartuchos, por exemplo, C18, C8, amino, sílica, né? Sabendo que C18, C8 são apolares, né? E amino e sílica são polares. Então, essa atividade vai ser encontrar o método de preparo de amostra do seu artigo. Normalmente, ele vai estar lá no métodos, né? Lá em métodos, vocês vão ver que vai ter lá a metodologia de preparo de amostra. Eventualmente, eles discutem também nos resultados de discussão. Então, procure o método de preparo de amostras. A espectrometria de massas é o estudo de sistemas pela formação de íons e seus fragmentos para a medida de suas massas na fase gasosa através de suas relações massa-carga MZ. Lembrem que M/Z está sempre em itálico e suas abundâncias relativas no eixo Y aqui. Então aqui nós temos abundância relativa em porcentagem, né? E aqui nós temos no eixo X massa sobre carga. Então aqui você vai ter vários picos. Esses picos são relativos ou a fragmentos ou a íons ou moléculas não fragmentadas. E as unidades de espectrometria de massas, como a gente deve usar? Né? Aqui a primeira, que está aqui, é massa sobre carga. O que tem de errado nela? Ela não está em itálico, então está errado. Então a gente deve escrever sempre massa sobre carga em itálico. Certo? Itálico. Então essa é uma unidade. Outra unidade é Daltons, que a gente usa bastante. Unidade de massa atômica, o U, né? Mas a gente usa bastante em Daltons. Por exemplo, a massa de uma molécula são 100 Daltons. Molécula neutra em Daltons, molécula ionizada ou íon é em massa sobre carga. Foi tentado introduzir, aqui está errado também, é itálico, né? Foi tentado introduzir o Thomson, que seria o massa sobre carga, mas não pegou. Tá? Esse aqui, Thomson, não pegou. E a intensidade? A intensidade é dada em quê? A intensidade é, na verdade, uma corrente iônica medida através da colisão de íons com uma superfície de um óxido, né? E essa superfície desse óxido de metais pesados, eles geram uma corrente elétrica. Tá? Então, aqui a gente trabalha com unidades arbitrárias de intensidade. Tá? Cada equipamento tem sua unidade de intensidade. Normalmente, a gente coloca isso relativo, por isso colocamos em porcentagem. Mas a gente vai ter um número, e aquele número é relacionado com concentração, com abundância daquilo na amostra. Nesse espectro de massas, a gente pode observar que temos lá o eixo Y e o eixo X, né? Conforme a gente já vem observando. Né? O pico mais intenso, normalmente, no espectro de massa, nós chamamos de pico base. Normalmente, ele que vai estar em maior intensidade. Tá? A gente chama de íon
molecular, né? Se a gente tiver um tipo de fonte de ionização por elétrons, tá? Mas ele pode ser, por exemplo, uma molécula protonada. É o íon que tem a ver com a molécula precursora de fragmentação. A molécula intacta, vamos dizer assim, ionizada. Tá? A gente chama de precursor. Tá? E normalmente nós vamos observar também no espectro de massa seus isótopos. O isótopo M+1 e o isótopo, por exemplo, M+1 e M+2 aqui. M+2. Como a gente falou, né, a gente observa o mais intenso como o íon monoisotópico mais abundante. Né? E aqui nós temos, normalmente com massas menores, certo? Fragmentos ou moléculas também que possam ser, que não estão sendo fragmentadas. O que os isótopos eles nos indicam? Eles nos indicam a origem dos elementos que formam a molécula. Olha só. Aqui nós temos uma fórmula molecular de C15H13O2 flúor. Olha só, nós vamos ter a molécula protonada, que é o fluorbiprofen, o M mais H está aqui, certo? E aqui nós temos o seu isótopo, né, que a gente vai observar. Esse perfil isotópico aqui ajuda também a identificar uma dada molécula. Tá? Olha só, esse tiometoxan, né? Tem um perfil isotópico já diferente, ó. Isotópico diferente, então, que ajuda a classificar esses elementos, ó. Que é claro, ó, o M+2 em relação ao cloro, tá? Que geralmente é um terço da molécula precursora, o íon precursor. As abundâncias isotópicas na natureza, elas são tabeladas. Por exemplo, o carbono 12, ela é relativa a 100%, tá? Ele que tem maior quantidade. Em comparação com o carbono 13 tem 1% do carbono 12. Então, a cada 100 moléculas, a cada 100 elementos de carbono, nós temos um elemento carbono 13 na natureza. Então, se a gente tem uma molécula com 100 carbonos, provavelmente nós vamos encontrar uma molécula que tenha carbono 13. Tá? Ali, na proporção de 1 para 1, inclusive. A probabilidade de você ter uma molécula sem nenhum, só com carbono 12 e uma com carbono 13 vai ser igual quando a gente tiver 100 carbonos. Tá? Hidrogênio, olha só que o hidrogênio 1 ele é muito mais abundante do que o deutério, que é o hidrogênio 2, olha só. Então tem uma quantidade muito pequena. Né? Olha só já vamos ver o cloro. Olha, o cloro, né? O mais abundante é o cloro 35. Né? O cloro 35 seria o 100%. Né? E a cada 100 cloros 35, nós temos 32,5 cloros 37. Então, por isso que no slide anterior eu falei que aquele era claro que tinha cloro. Né? Porque no M+2, a gente vê que tem uma diferença de duas massas. Né? Então, o M+2, o isótopo mais 2, ele vai ter 30% mais ou menos. O bromo é 79%, ele tem 100%. Né? O 81, que é o isótopo mais 2, ele vai ter 98%. Normalmente, então, o bromo você vai observar o M e o M+2 mais ou menos na mesma intensidade. Tá? Para vocês darem uma brincadinha, entrem lá no site Web Elements, vocês vão ver a abundância na natureza dos elementos. Né? Então, aquilo que você vê na tabela periódica normalmente é a média ponderada da massa dos isótopos, e não as suas abundâncias monoisotópicas. A outra atividade vai ser explique o que é um isótopo e o que é um padrão isotópico de um elemento. O que isso influencia no cálculo de uma massa de uma molécula orgânica. Quando nós temos uma substância pura, quando nós fazemos a injeção no espectrômetro de massa, nós vamos ter
o espectro de massas de uma substância pura. Então, só vamos ter íons relativos àquela substância. Quando nós temos mais de uma substância, normalmente nós simplesmente temos os dois espectros sobrepostos dos íons que tem na mistura. Aqui, por exemplo, nós temos o espectro de massas da água ionizada. Olha lá, massa 18. Tá? E aqui nós temos o espectro de massas do etanol, massa 46. Se nós temos uma mistura de água mais metanol, nós vamos ter intensidades provenientes dos dois íons que a gente tinha observado neles individuais. Tá? Então, a intensidade iônica pode nos dar daí uma inferência sobre quantidade, tá? Mas não necessariamente, porque uma molécula pode ionizar melhor do que a outra. Por exemplo, a água, às vezes, ioniza melhor do que o etanol, daquela técnica de ionização que foi usada. Então, isso tem que tomar bastante cuidado. Para quantificação, ideal usar padrões. Aqui nós temos um espectro de massas de uma substância pura, né? Que é essa substância aqui, que tem diversas funções orgânicas. Olha só, tem éter, tem nitrila, né? Tem anel aromático, né? Tem amina. E aqui está sendo feita a fragmentação dessa molécula. Como é feita? É feita através da seleção desse íon e colisão, geralmente, com um gás inerte, nitrogênio, argônio. E aí essa molécula é acelerada numa dada energia e ela se fragmenta para pedaços menores. Olha só, para cá, né? Fragmenta para cá e assim por diante. Né? Isso é a parte fundamental de como a gente faz para identificar uma molécula por espectrometria de massa, estudando essa fragmentação da mesma. Nós podemos adquirir um espectro de massas do modo contínuo ou do modo centroide. O modo contínuo é um modo que mostra a intensidade em todas as massas sobre carga. No centroide mostra somente como se fosse uma linha, unindo o eixo da massa sobre carga até o ponto mais alto do espectro. É meio torto, mas é assim que acontece no centroide. O centroide não mostra essa variação aí, né, de intensidade que acontece devido a variações mesmo na medida. Quando estamos usando cromatografia para fazer uma injeção, normalmente nós vamos ter um sistema cromatográfico como mostrado nesse primeiro cromatograma. Vamos ter picos e uma linha de base. Isso a gente chama de Total Ion Current, corrente iônica total, né, que vai ter um tempo de retorno e uma intensidade. E a gente pode fazer o quê? A gente pode selecionar o íon desejado, por exemplo, aqui 229, aqui 217, 199, e aí a gente ter um íon extraído, né? Que fica muito mais fácil de observá-lo, tá aí no cromatograma. Tá? Então, esses íons extraídos, eles fazem apresentar somente o íon que você está desejando observar no cromatograma. E aqui vai uma outra atividade. Qual a diferença de espectro de massas e cromatograma? Veja que a gente fala espectro de massas, espectrômetro de massas. Né? E qual é a diferença de um espectro de